Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a minha vida, a nossa família, em nome de Jesus. Bem-vindo a Pensar e Refletir, hoje nas palavras escritas inspiradas pelo Espírito Santo, pelo apóstolo Paulo, aos Romanos capítulo 6, o versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, nesse capítulo, ele nos fala sobre a graça de Deus. A graça é um favor imerecido. A graça de Deus nos alcançou através de Jesus, o Deus eterno, que deixou a sua glória, veio gerado pelo Espírito Santo no ventre da graciada Maria, para nos justificar, nos libertar, nos religar novamente ao Pai. Mas Paulo aqui nos fala que o pecado nos traz um salário, e esse salário é a morte física, que todos hão de passar, a morte espiritual e também a morte eterna, se não reconhecermos que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, assim como Paulo escreveu no capítulo 10, versículo 9 de Romanos, onde ele escreveu que se com nossa boca confessarmos e com nosso coração crermos que Jesus ressuscitou dentre os mortos, então seremos salvos. Precisamos entender que o pecado é a transgressão da lei. O pecado é errar o alvo. O pecado é ultrajar a santidade de Deus, porque Deus é santo. Deus é soberano, é Senhor, e Ele não pode contemplar o mal e o pecado. Por isso, quando Adão nos representou lá no Éden, ele contaminou toda a raça. O homem é uma raça, e assim fomos contaminados pelo pecado. Mas louvado seja Deus, porque Jesus venceu a morte, venceu o mal, venceu o pecado, e Paulo escreve no mesmo livro de Romanos que eu e você somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Agora, se não entendermos que precisamos de um Salvador, receberemos esse salário que já falamos sobre ele. Mas a segunda parte desse versículo, Paulo fala que existe o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. A vida eterna é um presente de Deus para o ser humano. A vida eterna ao seu lado, ao lado de Cristo, ao lado de Deus, em um lugar que será novo céu e nova terra, como diz a sua palavra. Por Cristo Jesus, aquele que derramou o seu sangue, eu e você podemos fazer parte dessa vida eterna. Precisamos de Deus, precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Precisamos entender que os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas a boa notícia é que a vida eterna está à disposição de todos aqueles que receberem a Cristo como seu Salvador, aqueles que se humilharem diante de Deus e entenderem e reconhecerem que precisam nascer de novo. Assim como Jesus explica no capítulo 3 de João, onde ele tem aquela conversa com Nicodemos. Então, que o Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, possa invadir as nossas vidas, o seu coração, e você possa entender que precisamos de um Salvador. Precisamos de Cristo, o Senhor justo, fiel, verdadeiro, bom, misericordioso, que breve voltará. O problema do mundo, do ser humano, não é político somente, não é econômico, mas é principalmente espiritual. O homem se afastou de Deus. E esse é um momento que eu e você precisamos entender que precisamos nos aproximar de Deus a cada dia. Através de Cristo, nos aproximamos dele. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, diz a palavra de Deus. Não há outro mediador. Jesus venceu. Jesus é bom. Jesus se entregou por nós. Ele nos ama. Provou o seu amor por nós na cruz. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Em nome de Jesus. Amém.